Mini curso Orixás na Umbanda. Hoje, Iemanjá. Quanto nome tem a rainha do mar, quanto nome tem a rainha do mar, Dandalunda, Janaína, Marabô, princesa de Aioká. Inaê, Sereia, Mucuna, Maria, Dona Iemanjá. Onde ela vive, onde ela mora, nas águas, na loca de pedra, no palácio encantado, no fundo do mar. O que ela gosta, o que ela adora, perfume, flor, espelho e pente, toda sorte de presente pra ela se enfeitar. Como se saúda a rainha do mar, como se saúda a rainha do mar. Alô, de Odofiaba, minha mãe, mãe d'água, Odoiá. Alô, de Odofiaba, minha mãe, mãe d'água, Odoiá. Axé, meus irmãos e minhas irmãs. Como sempre dizemos em cada vídeo dessa série de orixás, a ideia do canal é passar uma ideia bem simples, mas ao mesmo tempo que possa envolver outros conhecimentos sobre a força de todos os orixás. Não é a ideia do canal passar receitas ou todos os detalhes tão impactantes sobre a religião, até porque são muitas cabeças e muitos pensamentos. Sempre trazemos uma visão África e depois Umbanda, para que possamos entender profundamente a ideia do orixá como pátria-mãe, África, como ela era entendida e depois com a visão da Umbanda. Portanto, Iemanjá, a nossa grande mãe, mãe de todas as cabeças, como assim se diz no Candomblé, é o nosso texto de hoje. Amplamente conhecida no Brasil, Senhora dos Mares, mãe responsável pelo início de todo o processo físico-material, é a orixá da família, a mãe da geração. Esse processo de criação e de materialização dos nossos sonhos, desejos, é o que nós trazemos sobre o aspecto da geração. Tudo aquilo que geramos, que colocamos em prática, tem muito da influência de Mãe Iemanjá. Tudo que nasce, tudo aquilo que se brota, onde fazemos a nossa parte no campo material, o nascimento de algo novo, tem a força e regência dessa mãe. Vocês sabiam que Iemanjá não é cultuada no mar, na África, mas sim nos rios? Ieomojá. A tradução é mãe cujos filhos são peixes. E a sua saudação, Odo-Iá, significa mãe do rio. Odo, rio, Iá, mãe. Essas são algumas fotos de estátuas e imagens de Iemanjá cultuada na África. Do seu ponto original, onde se cultuava à beira do rio Iemanjá, após as guerras entre as nações iorubás, a nação se transferiu para Abeokuta, próximo às margens do rio Ogum. Todas as civilizações na África sempre tinham seu sustento baseado nos rios, fonte de vida. Sendo assim, com essa mudança, o rio Ogum, que atravessava a região de Abeokuta, transformou-se a partir de então a nova morada da nação e do povo que cultuava Iemanjá. Lembrando que o rio Ogum, ele não deve ser confundido com Ogum, o orixá dono do ferro e do aço. Porém, vale ressaltar, na mitologia iorubá, Iemanjá é mãe de Ogum e mãe de Exu. Uma outra curiosidade, em África, a regente ou o regente do mar é Olokun. Em algumas nações,
entendem Olokun como orixá feminina e outras nações como um orixá masculino. Mas ele ou ela, na mitologia, é o dono ou a dona do mar. Iemanjá, como sua filha, vem para sua morada no mar através das lendas. Mas é no Brasil, quando ela migra através da diáspora africana, que realmente ela será representada 100% como a mãe regente das águas salgadas e dos oceanos. Portanto, no Brasil, Iemanjá fica com o domínio das águas salgadas e Oxum com os rios, nas águas doces. Não podemos esquecer que muito da cultura do povo Banto, que veio ao Brasil, povo Banto formado pelo sul da África, e a união desses povos nas senzalas junto com os povos iorubanos, trouxe uma definição de Iemanjá do povo Iorubá e Kayala. Kayala é Nkice, oriunda do povo Banto. Essa, por sua vez, sempre foi considerada a grande mãe das cabeças e as senhoras dos mares. E acreditamos que essa migração entre Iemanjá e Kayala no culto africano para o Brasil teve muito dessa influência do povo Banto. Sendo assim, acreditamos que essa seja uma das teses que possa mostrar que Iemanjá, pelo número maior de imigrantes da África através da cultura iorubá, tem absorvido muito da história dos Itãs de Kayala, ficando, portanto, Iemanjá não mais na África como mãe dos rios e agora senhora dos mares. Agora, sobre a visão da Umbanda, Iemanjá, sem sombra de dúvidas, é a orixá mais popular do Brasil. As pessoas podem até não ser umbandistas, mas inevitavelmente pulam as ondas, entregam suas flores no final do ano e são devotos de Iemanjá. Essa, que por sua vez, por volta da década de 50, através de uma médium que teve uma visão e transfigurou a imagem original mais indígena para depois uma imagem um pouco mais branca de Iemanjá. Nisso entra uma crítica pontual, pois nós sabemos que existe ainda muito da intolerância no Brasil, e a imagem dessa orixá, que através da vidência desta médium, possivelmente era sua cabocla que se apresentou na praia, mas ela associou a Iemanjá, e logo em seguida transformaram na imagem que nós temos habitual, de uma mulher branca, com os cabelos longos, e que inclusive existem estátuas por todo o nosso litoral. A nossa crítica não é em relação à cor do orixá. O orixá é universal, mas a cultura é negra. Por isso nós preservamos a cultura. Foram os nossos irmãos ancestrais africanos que cultuaram e que trouxeram este conhecimento. E, portanto, temos que cultuá-lo na íntegra. Mas essa imagem se popularizou da década de 50 em diante, e no Brasil é a única orixá que teve uma representação branca sobre o aspecto da sua raiz África. Aliás, o simbolismo que virou folclore de pular as 7 ondas também vem do culto da Umbanda. O 7 representando os 7 passos para entrar ao portal aquático de Iemanjá é um simbolismo que hoje virou uma cultura nas festas de final de ano e que é amplamente feita por todas as pessoas no Brasil e até no mundo. Sem água não existe a vida e nem a renovação. O princípio de toda a vida na Terra se originou nos nossos oceanos. As primeiras fontes microbianas e as primeiras partículas de oxigênio vieram do fundo do mar. Portanto, a origem da vida no plano material se iniciou no mundo aquático. Nosso planeta já foi todo coberto por água. Através dos contos iorubanos, Oxalá e Iemanjá são considerados respectivamente nossos pais e mães de cabeça, os pais e mães de todo Ori. E a fusão do elemento ar de Oxalá, junto com a água, resulta no surgimento da vida material do nosso planeta. Numa analogia quase que filosófica, a força de Iemanjá e de Oxalá são os nossos padrinhos, os nossos pais. E assim, como no nosso nascimento, Iemanjá rege as nossas cabeças.
Cada filho no seu parto é recebido por Iemanjá. Durante toda a gestação da mãe, Oxum rege essa criança até o momento do nascimento, onde Iemanjá vai encaminhar essa criança para a vida e durante uma boa fase do seu crescimento. Agora, não apenas o nascimento material do ser humano representa a força e a influência de Iemanjá. O nascimento de qualquer projeto, de toda e qualquer iniciativa que foi amplamente acolhida nos nossos sonhos e que foi trabalhada no nosso chakra cardíaco através das emoções, esses desejos, quando se realizam, justamente quando nascem para o plano terreno como a execução do projeto, é também o poder da força de geração de Iemanjá, atuando sobre nós para que nós façamos o projeto nascer, viver, ter força. A condição que nós temos de colocar em prática os nossos sonhos e a possibilidade de colocá-los, fazendo nascer um novo projeto, é também muito fonte criativa de Iemanjá. Aliás, Iemanjá reina demais sobre a criatividade e a observação do ser humano ao longo de todo o processo da vida. A família também é um aspecto muito forte de Iemanjá. As filhas de Iemanjá são mulheres muito focadas para o zelo da família, para cuidar, aquela mãe soberana, séria, muitas vezes até brava, porque quer as coisas certas e no lugar. As filhas de Iemanjá conseguem ter um domínio grande sobre a família, muitas vezes até possessivas, mas têm o domínio e o respeito de todos pela sua força de mulher, madura e forte. Nas oferendas de Iemanjá, muito comum oferecermos o manjá branco, as rosas brancas ou as pétalas de flores brancas, frutas em geral, melancia, melão, entre outras frutas, pratos específicos, todos eles voltados através da culinária que nós temos o candomblé como origem. Além dos agrados que podemos fazer, vela azul clara, as guias de proteção, espelhos, pentes, mas atenção! Por favor, não poluam o mar, meus irmãos. O mar não é lugar para ser poluído. Não coloque elementos de vidro, plástico, isopor, velas no reino de Iemanjá. O mar não precisa disso. O mar não merece isso. E principalmente, a vida aquática que existe em todo o ecossistema é amplamente afetada quando você coloca um inofensivo barquinho de Iemanjá com pente, com vidro. Não faça isso. Esse simbolismo existe para ser colocado nos pontos certos e que são oriundos das lendas, onde mostravam que as filhas de Iemanjá também têm a sua vaidade. Mas esse simbolismo não pode ser colocado ao pé da letra, transformando o mar em um grande festival de elementos que só vão prejudicar a própria fauna e flora aquática. Nós sempre repetimos isso nos nossos textos. Existe o porquê da oferenda, mas a oferenda principal é o seu caráter e a sua força de vontade. O orixá se alegra enormemente. O restante, siga os passos de quando é para ser feito através do seu pai ou da sua mãe de santo. Não faça por conta e tampouco prejudique o meio ambiente. Nós precisamos ser exemplos para outros umbandistas, candomblecistas e principalmente para quem não é da religião. Respeitem a natureza. O orixá agradece. Agora, voltando no aspecto da influência de Iemanjá sobre nossas vidas, faça nascer os seus sonhos. A realização de um sonho é o nosso legado quando estamos encarnados em terra. Vamos gerar, vamos criar, vamos pegar a energia de Iemanjá, que é a energia da geração, da criatividade, da realização, da organização, e vamos organizar, vamos criar, vamos tornar a nossa vida efetivamente criativa. Conquiste os seus sonhos. Tire de dentro do seu peito todos os desejos e os materialize através das suas ações. Essa é a força de Iemanjá para todo filho e toda filha. Fazermos com que a vida seja feita de conclusões positivas,
que a vida seja feita de realizações. E essas realizações, todos esses desejos, eles ficam armazenados no nosso chakra cardíaco. Tanto que quando estamos abalados sentimentalmente, ou quando estamos muito felizes por uma realização, essa energia explode no nosso peito. São os nossos sentimentos, que são as nossas águas da vida. Assim como o turbilhão que a água faz no caminhar do mar, no caminhar de toda a corredeira, os nossos sentimentos fazem o mesmo percurso. Mas façamos com que eles tenham as águas calmas da confiança, da simplicidade e da alegria. Até quando choramos, a lágrima é a limpeza da alma, é o nosso campo emotivo sendo trabalhado nessa energia. E por coincidência ou não, repare como as filhas e filhos de Iemanjá, dentro da sua manifestação, mostram essa força através do canto e do choro, que toda essa linha demonstra. É muito comum as filhas e filhos de Iemanjá, quando estão dando passagem, tanto para as caboclas, como assim mesmo para a energia do orixá na manifestação da Umbanda, é muito comum que os filhos entrem numa emoção profunda e comecem a chorar. É a energia de Iemanjá trabalhando esse seu chakra cardíaco, os sentimentos e te equilibrando. Assim como o nosso corpo, o nosso planeta ressoa sobre toda a vibração das águas. Os mares, a regência da lua através das marés, exercem uma influência gigantesca sobre todos nós encarnados, homens e principalmente as mulheres. Além das caboclas d'água, das mães sereias, assim como os marinheiros, que são os representantes mais próximos da linha de Iemanjá, temos diversas linhas que têm a relação com Iemanjá. Vocês terão pretos velhos e pretas velhas dessa linha, caboclos de Ogum cruzados na força de Iemanjá, como seus sete ondas, seu beira-mar, além de crianças ligadas à linha d'água, e também Exus e Pombagiras. Ou seja, as entidades têm uma correlação com os orixás. Quando dizemos que uma entidade responde a um orixá, nós tomamos muito cuidado em entender esse caminho. Mas não nos esqueçamos que esses espíritos, essas falanges, essas entidades, são filhos de uma coroa, que possivelmente tem como Iemanjá sua mãe regente. Portanto, quando uma entidade diz que responde para Iemanjá, assim como para qualquer outro orixá, ela está mostrando ali que ela tem como cabeça regente, mesmo como hoje um ser espiritual, o domínio sobre essa mãe, e portanto a responsabilidade do trabalho e também as relações inerentes a Iemanjá. Portanto, uma entidade pode se apresentar na linha do mar como um trabalhador numa linha mais próxima de descarrego, outros na linha de cura e outras infinidades de trabalho que são pessoais de cada entidade. Mas sim, elas têm uma ligação e na linha de Iemanjá nós temos vários trabalhadores de várias linhas, também correspondendo à força da mãe. Se sua Umbanda cultua ou não o sincretismo, não há problema. A intenção aqui não é dizer quem está certo e quem está errado. Nós respeitamos as Umbandas que têm uma ligação com o sincretismo ou aquelas que simplesmente não têm. É um direito democrático de todo umbandista. Porém, para quem cultua o sincretismo, temos duas datas. 2 de fevereiro, com a ligação de Nossa Senhora dos Navegantes, muito cultuado na Bahia e também em alguns terreiros de Umbanda, e 28 de dezembro, com Nossa Senhora da Conceição, data esta onde as federações procuram fazer as festividades de Iemanjá, principalmente aqui em São Paulo. Portanto, são datas sincréticas. Iemanjá não é a Santa Católica, é apenas uma associação de acordo com a história triste da diáspora. Mas voltamos a dizer, respeitamos quem cultua e também respeitamos quem não faz a ligação do sincretismo dos santos católicos com os orixás. O Doiá Iemanjá, o Dociab Iemanjá, salve a senhora metade mulher, metade sereia, aquela senhora que gosta de vestir prata, que é a mãe dos mares e oceanos, que é a senhora regente de toda a fauna e de toda a flora aquática, fonte essa da vida inicial de todas as nossas cabeças.
Mãe que protege todas as cabeças, mãe de todos os oris. A senhora da família, a senhora da organização, a senhora da criatividade. A regente que gosta de que as coisas andem pelo caminho certo. A mãe que pede que seus filhos tenham o poder da observação, que procurem ter a sua inteligência, que estudem, que se organizem, que tenham as suas intuições e as suas fontes de vida baseadas no cumprimento daquilo que pensam, acreditam e realizam. Seus filhos e filhas que são prestativos, que às vezes esquecem até de si para ajudar o próximo, mas que também muitas vezes podem se tornar mandões ou possessivos. Faz parte. Todo orixá faz com que nós tenhamos, através dos ensinamentos, dos bons e dos maus momentos, a nossa evolução. Odô Iemanjá, Odô Iemanjá, Odociaba, Odoiá, minha mãe. Muito obrigado a todos os irmãos e irmãs. Mais uma vez agradecemos esse nosso simples vídeo, mas feito com muito coração e muita vontade de que todos possam ter estudo de graça e com muita verdade, com muita intensidade. Voltamos no nosso próximo vídeo com Oxum, a Senhora do Ouro. Axé, meus irmãos. Muito obrigado.